Muito boa noite, sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio do podcast Salto Estratégico. E hoje eu tenho uma convidada bem especial que eu tive o prazer de conhecer ela. Estamos nessa? Não? Ela? Carol, daí você me judia. Gente, essa é a Carol. Já aproveitando então o ensejo aqui, essa é a Carol. Se vocês tiverem dúvidas, pode mandar no nosso chat ali ao vivo que a Carolzinha vai passar pra gente as perguntas, tá? Porque esse é o objetivo do podcast. Justamente porque hoje nós vamos falar sobre saúde ocupacional. Muitas vezes a gente tem muita dúvida com relação a esse tema. Eu, particularmente, Patrícia, tenho dúvida com relação a isso. Saúde ocupacional, segurança do trabalho, se é tudo a mesma coisa, se tem diferença, se varia conforme o tipo da empresa, setor. Hoje a gente vai tirar essas dúvidas. Vamos lá. Porque o objetivo do podcast é esse mesmo, gente. É ser uma rede de apoio para você, mulher que empreende. E eu estou aqui com a Patrícia Geller. Acertei, né, amiga? Isso. Eu sempre saio sobrenomes e fico com medo. Ela é sócia proprietária da Clinical Med. E ela veio hoje aqui, né, nos assessorar com esse assunto, tirar todas as nossas dúvidas, então aproveitem. Patrícia, eu vou pedir para você que se apresente, fale um pouquinho de você, para que o pessoal te conheça também. Boa noite a todos. Eu sou a Patrícia, né? Trabalho ali na Clinical Med, sou sócia do Paulo e do Gleison. A Clinical Med já está há 10 anos aqui em Toledo, então eu fui sócia lá no início, aí saí, agora voltei na sociedade, já vai fazer 3 anos agora. E a gente atende aí, em média, 600 clientes, 600 empresas aqui em Toledo. Inclusive a minha, gente. Inclusive a da Ana, né? E assim, empresas de grande, médio e pequeno porte, e o MEI também, empresas que têm 1 funcionário, empresa que tem 400 funcionários. Então, assim, e o nosso atendimento é diferenciado, a gente diz, né? Porque a gente gosta de dar um suporte para o nosso cliente. E pegando esse ensejo, assim, posso falar, Paty? Sim, claro. Já tô acostumada. Pegando esse ensejo, o que é a saúde ocupacional? Porque muitas vezes a gente gera essa dúvida, se saúde ocupacional e segurança do trabalho, elas caminham juntas, se são coisas distintas. O que é a saúde ocupacional para uma empresa? Então, assim, Ana, a gente sempre diz, as pessoas sempre têm medo da segurança do trabalho, né? Uhum. O Ministério vai e vem, não tem EPI, não tem treinamento e às vezes esquece da saúde ocupacional, a saúde do trabalhador, né, em si. Então, cuidar da saúde, agora a NR1 vem trazendo esse tema aí. Isso tá deixando todo mundo de cabelo em pé. Aflorado, né? Então, as pessoas estão correndo para cuidar do trabalhador em si. Mas a saúde ocupacional é cuidar desse funcionário, é monitorar a saúde. Então, a segurança do trabalho vai lá no local, levanta os riscos, né? Vê o que pode causar um problema de saúde para esse trabalhador, vê um EPI que tem que usar, um calçado de segurança. E nós, da saúde ocupacional, o médico do trabalho, vai ver quais exames essa pessoa precisa fazer e qual o tempo desses exames, qual a periodicidade. Se a cada 6 meses, se a cada 12 meses ou 24 meses. A gente pode dizer assim que a atividade da segurança do trabalho ela vem a partir da avaliação que o profissional da saúde ocupacional faz. Não. A saúde ocupacional é uma consequência da segurança do trabalho. Ah, entendi. Então, inicia-se com a segurança do trabalho, ali com engenheiros, técnicos, e eles iniciam o trabalho e entregam para saúde ocupacional. Porque aí o médico pega todas aquelas informações e a gente vai falar, eu vou fazer um hemograma para monitorar essa pessoa porque ela está exposta a um risco que pode dar uma doença nela futuramente. Por exemplo, você tem insalubridade, que a gente fala, né? Quando a gente escuta falar sobre insalubridade, muitas vezes precisa fazer esse monitoramento mais de perto, conforme o grau de risco. Os meninos da segurança, eu falo, eles, né? Eu até falo assim, se a segurança não trabalhar bonitinho, a saúde trabalha apagando fogo. Por quê? Porque o funcionário vai ficar doente, o funcionário vai se acidentar, e aí cai para a saúde do trabalho, né? Para a saúde ocupacional. Então, os meninos fazem o levantamento, os técnicos, os engenheiros, lá na nossa clínica, que fazem muito bem. Então, eles vão identificar o risco, vão minimizar esse risco, dar medidas de prevenção para esse risco. E aí a gente entra com a parte de monitoramento de saúde, que é os exames, é acompanhar, é monitorar mensalmente, anualmente.
Então, nós fazemos essa parte, o cuidado com a saúde mesmo, para que a pessoa não desenvolva uma perda auditiva, por exemplo. Sim. Tá no ruído, usa o protetor. Vamos dizer assim que a gente checa se realmente ele tá usando o protetor, né? A segurança foi lá, viu que tem ruído, viu que tem que usar um protetor auricular, e aí eu monitoro essa audição uma vez ao ano. Quando eu vejo, e é muito comum isso, tá? A gente percebe ao fazer um exame que tá com um desencadeamento, com uma perda auditiva, volto lá pro técnico, geralmente, né? Para a empresa, hein? Funcionário tal, tá com uma perda, tá usando o protetor certinho, fizeram a troca do EPI, né? Precisa fazer uma atualização, um treinamento, porque a gente identificou uma perda. Que isso futuramente vai ficar surdo, vai ter uma aposentadoria, né? Então, N coisas podem vir acarretados a isso na empresa. E uma das primeiras coisas, assim, que eu acho que se aplica para qualquer empresa que tenha funcionário, né? Porque a segurança do trabalho, a saúde ocupacional, ela vai vir quando eu tenho alguém na equipe, né? Quando eu tenho contratação, quando eu tenho colaboradores. E uma das primeiras coisas, né? Atender a legislação trabalhista, exame admissional, exame demissional, né? Que a gente precisa fazer essa avaliação. E tudo isso pautado nessa documentação que é feita a partir da avaliação da empresa, né? Dessa visita do técnico para que ele vá lá, vistorie e olhe tudo, né? Eu vou pegar como experiência minha, né? Que eu vejo quando os meninos vão lá, né? E fazer a avaliação, né? O engenheiro de segurança do trabalho. Ele faz a avaliação da questão que você falou, né? Do ruído, da postura, das cadeiras. Eles olham tudo justamente para que venha uma orientação, né? Ou, né? Alguma mudança, alguma coisa nos exames, né? Isso, bem isso. E aí você falou da NR1. Essa NR1 tá deixando todo mundo de cabelo em pé. Inclusive, né? Sim. Todo mundo. Porque, assim, o que eu percebi até agora dessa NR, ela tá confusa, no meu ponto de vista, assim. Porque quando a gente tá falando ali, né? Eu tô lidando com uma questão de ruído, visual, insalubridade, né? Parece que é uma coisa tática, palpável ali, né? Eu consigo pegar, consigo ver, consigo ter um equipamento, um EPI, etc, Sim. né? Tenho instruções. Agora, nessa NR1, a gente tá falando de saúde emocional. Sim. Como que isso tá vindo para vocês e como que isso vai ser gerenciado dentro das empresas? Porque, assim, a saúde emocional, ela não é só afetada pelo ambiente de trabalho. Você, né, uma pessoa, quando ela vem muitas vezes adoecer, uma questão da depressão, burnout, que eu acredito que vem abrangendo isso, né? A transtorno de ansiedade, depressão, burnout, etc. Muitas vezes ela também tem questões familiares, questões pessoais, então é um compilado, Sim. né? E como que dentro dessa NR tem sido visto para poder fazer esse controle, fazer esse entendimento, o que de fato foi o ambiente de trabalho que afetou e o que é de fato a vida pessoal da pessoa que está afetando. Sim. Porque é uma coisa, no meu ponto de vista, eu tô achando tão desafiador, né? Eu fiquei pensando, meu Deus, o que o pessoal vai fazer para colocar o controle disso em prática? As empresas até deram uma respirada agora porque o governo prorrogou para maio de 2026. Sim, né? Daí quando a gente ouve isso, a NR1 é nova, né? Precisa levantar os riscos. Mas se a gente olhar lá na NR17... porque os riscos psicossociais estão dentro da NR17, dentro dos riscos ergonômicos. Então, quando a gente olhar lá, não bem declarado, mas eles estão todos lá. Porque a NR17 já diz que você não pode pressionar o teu funcionário, que você não pode ter horas extras extremas. Tudo isso lá na NR17. Agora a NR1 fez um juntado, uma revalidação ali, tá em alta, né, NR1. Mas a gente já tinha isso lá atrás, que a gente tem que cumprir por si só. E aí você pergunta para mim, como que a gente vai descobrir? Eu vou te dizer o que a gente está fazendo, Clinical Med, tá? Então, assim, nós já estamos fazendo os levantamentos, por mais que é para 2026, principalmente nas empresas maiores, porque... Esse levantamento é da pessoa, é como a pessoa acordou hoje, como ela vai responder a entrevista, entende? Então, não tem uma fórmula. Se o final de semana foi ruim, na segunda-feira ela vai estar de mau humor. Exatamente. Então, a gente já está em prática fazendo isso.
Eu já tenho empresa que eu estou fazendo o pós, que é, né, a resolução desses problemas, desses riscos levantados, os planos de ações. Então, eu tenho uma empresa já que já está caminhando para nesse plano de ação. Uhum. Mas assim, ó, a tua pergunta para mim não fugir. Como determinar se é um problema pessoal de um problema de empresa, né? E eu digo sempre, o exame admissional, gente, ele é primordial. Hoje à tarde a gente lia a ANR, eu e o Paulo, e a gente viu lá que o MEI, algumas atividades estão liberadas de fazer PGR e PCMSO. Algumas. Eu ia te perguntar sobre isso, sobre essa questão do MEI. Que todas as atividades eram obrigatórias a ter a documentação básica, que é esse no PC, MSO e o PGR. Mas elas estão liberadas se elas não tiverem nenhum risco. Mas aí eu e o Paulo falamos, mas agora tem o risco psicossocial. Tem, né? Todo mundo tem agora. Todo mundo tem. Então, assim, por mais que você falar, a minha empresa não oferta nenhum risco para o trabalhador. Uhum. Mas o técnico vai ter que ir lá. Até essa mesa de canto oferta um risco para o trabalhador. Sim, então é o um risco ergonômico. Então já caiu, vai ter que fazer o PGR e o PCMSO. Só para o pessoal entender, né, para os empreendedores que estão acompanhando, o PCMSO, o que significa ele? O PGR é um programa de gerenciamento de riscos, que é o documento que o pessoal da segurança vai lá, faz o levantamento e coloca tudo dentro do PGR. Por exemplo, igual você falou, né? Essa mesa aqui tem que ser adaptada porque corre o risco de bater aqui. Tem que ter o cantinho arredondado. Isso. Então, o PGR vai fazer essa avaliação do ambiente, questão física. Exatamente. A cadeira, precisa trocar a cadeira, ter um apoio de pé. Tem ruído, não tem. Dentro do PGR, isso. Aí o PCMSO, que é um programa de controle médico de saúde ocupacional. Isso, que vai trazer regulação... como que os exames devem ser feitos, periodicidade, quais exames solicitar no admissional, demissional, no periódico. É só o programa dos exames, monitoramento de saúde. E aí, voltando à questão da NR1, coloca hoje todo mundo em risco, seja MEI, seja ME, seja empresa do Simples, não importa a atividade dela, vai entrar, né? Todo mundo que tem um funcionário regido pelo CLT vai entrar na NR1. Tem que fazer o exame médico, tem que fazer o PGR, o PCMSO. Então, precisa. Voltando lá, né? Como eu vou caracterizar se é do trabalho ou é pessoal? Então, hoje, o admissional é primordial. Um admissional bem feito, que você vai extrair deste candidato, se ele tomou uma medicação, se ele faz um tratamento, sabe? Precisa mesmo ter uma bola de cristal no admissional para você buscar tudo isso. Fazer um mapeamento realmente, né? Da vida da pessoa. Uma anamnese mais aprofundada, mais completa, né? Exatamente. E aí, assim, qual que é a nossa prática? A pessoa pegou um atestadinho, que é F, né? Que é o que vai entrar na NR1. É um dia, vem para avaliação. E aí a gente vai conversar. O porquê, o que aconteceu. E aí eu tenho muitos casos assim, Patrícia, é do trabalho. Chega lá, não é do trabalho, né? Tem N fatores. E a gente fala assim, até a pessoa que não pratica exercício físico hoje, ela tem um problema de saúde mental, né? Porque você tem que fazer alguma coisa, você tem que relaxar. Só trabalhar não é o suficiente. Então, para garantir a sua saúde, você precisa fazer outras coisas, né? Você tem que ter um hobby, praticar um esporte, passear. E às vezes a pessoa tá tão bitolada só no trabalho, na rotina, na casa, é mãe, é esposa, e isso tudo junta, tá? E aí se torna um problema de saúde mental. Aí o que a gente faz? Traz para avaliação, filtra, passa com o psicólogo, lá na nossa clínica tem um psicólogo, ele vai filtrar e aí ele vai dar um parecer pra gente. Um parecer é do trabalho? Não. Se for do trabalho, a gente vai encaminhar, conduzir, tratar. Se não for do trabalho, a gente também vai encaminhar. Vai encaminhar porque acaba afetando depois, né? Vai encaminhar para o posto de saúde, vai fazer uma proposta para essa pessoa, né? Ter uma mudança na vida dela. A gente vai orientar a empresa a tratar essa pessoa, independente se é do trabalho ou não. Mas a gente faz essa diferenciação por quê? Porque
dizem futuramente que as empresas vão ser monitoradas. Então, as empresas precisam estar preparadas. Não é porque a lei, vou usar o termo da lei, né? Não é porque é normativa, né? NR são normativas, Sim. né? É normativa regulamentadoras, né? Não é porque a gente tem uma normativa só vai ser aplicada lá em maio que a gente, tem tempo ainda. Não, gente. É algo que ela requer tempo de preparação, de alinhamento, né? Então precisa ter um bom diálogo com o RH da empresa, Sim. com quem assessora na parte de saúde ocupacional e segurança do trabalho. Então, assim, é algo que vai sendo construído. Então, para quando chegar lá em maio, que ela efetivamente entrar, né? Exatamente. Né, as autuações, etc., a fiscalização, a tua empresa já esteja preparada. Já. Né? E aí entra um ponto muito importante, igual vocês falaram. O risco da NR1, ele vai abranger praticamente 100% das empresas, indiferente se é MEI ou se é uma empresa de grande porte. Então, aí vem uma grande questão, né? Para quem é empreendedora tá nos ouvindo. Se você é MEI e você tem pelo menos um colaborador, uma colaboradora, você precisa conversar com a clínica que te assessora na saúde ocupacional, justamente para que vocês já possam ir fazendo um alinhamento disso, né? Porque no meu, né, até nosso tema central, né? A saúde ocupacional, né? É um custo-investimento, né? Sim. Na realidade, é um investimento. Né? É um investimento. Porque ela trabalha num pilar de prevenção. Né? A saúde ocupacional, ela é preventiva, ela não pode vir, como você falou, não pode vir para apagar incêndio. Não. Ela sempre tem que vir no modo preventivo, tanto a saúde quanto a segurança do trabalho, né? Porque justamente para evitar danos maiores lá na frente, né? Sim. E a gente diz assim, né, Ana? Você abriu uma empresa. Eu sempre falo isso para os meus clientes, futuros clientes, quando a gente faz um orçamento. Muito caro. Pensa se você tiver um passivo trabalhista. Vai ser 10 vezes esse valor. Tá? Às vezes você fecha a tua empresa e não consegue pagar a ação trabalhista. Quando é um empreendedor pequeno, né? E a gente sempre diz, eu sou microempreendedor e eu contratei a minha sobrinha para trabalhar. Não vou fazer o exame. Gente, faça. Tem que fazer, não importa se é parente. Amigo, parente, faça. Faça. Porque é um funcionário regido em regime Exatamente. CLT. E esse funcionário um dia vai requerer os direitos dele e qualquer coisa que ele puder pegar, ele vai puxar. Então, assim, faça tudo o que é certo, né? Até quando vem um pedido de orçamento, a gente manda aquela carrada. Tem que fazer isso. Mas aquela ali não falou para mim que eu tenho que fazer isso, né? Olha, eu tô te falando que a lei prevê o que é certo. Não adianta você fazer esse documento e ficar sem esse, porque a hora que eu enviar lá no E-Social, vai faltar. A hora que o teu funcionário for se aposentar, que agora é tudo pelo E-Social, as informações vão tudo para a plataforma do governo. E é questão de minutos, né? A hora que ele for lá procurar, não vai ter. Não é mais como antigamente, que a gente fazia um documento no papel, no físico e mandava. Conseguia fazer coisas retroativas, hoje não tem mais essa brecha. Hoje não tem mais. Então, assim, é uma coisa tão básica que vai ter multas? Vai ter multas. A gente está se preparando para isso, né? Quando eu até vejo que as pessoas estão pensando como se fosse o E-Social. Você lembra lá? Lembro. Quantos anos ficou prorrogando? Vai entrar. Só que é diferente, porque naquela época do E-Social, assim como outras grandes mudanças que o governo trouxe, o E-Social começou em 2014? Sim, começou a fala, né? Isso, que eu lembro que eu ainda atuava na área contábil, financeira. Trabalhava dentro de empresa, né? Eu lembro que quando começou, nós tínhamos esse questionamento, né? E toda vez postergava. Sim. Só que um dos problemas do E-Social ter demorado tanto foi questão de tecnologia. E hoje as coisas estão muito diferentes. Então, assim, na hora que, né, a legislação entrar em vigor, é isso e pronto. Não vai ter mais tanta prorrogação. Não. Eu imagino que deve ter tido uma prorrogação agora, mas pelo contexto e compreensão das pessoas, das empresas, para realmente dar um tempo de adequação. Porque é algo que estava ali já, em alguns casos, já meio que previsto, né? Igual você comentou, na NR17 tinha já uma preocupação com relação a isso, um item, mas ele veio muito mais abrangente. Então, assim, requer estudo, porque pelo menos assim, me corrija se eu estiver errada, Paty, mas no meu ponto de vista, cada empresa, ela traz uma cultura, ela traz um cenário. Sim. Então, assim, é algo muito pessoal da empresa, para você poder, né, normatizar, adequar ali, analisar. E, Ana, eu digo assim, a norma, ela é escrita. Eu leio e entendo de um jeito. Sim. Você lê
entende de outro. Exatamente, uma dor de cabeça. E aí eu falo assim, nós, empresas de... Aí a gente pede pro chat GPT e ele dá outra interpretação. Mas nós, empresa de consultoria, nós tentamos prever tudo que possa acontecer com a tua empresa, né? Então a gente sempre vai errar pelo excesso, sempre. Muito melhor. Em questão trabalhista, eu sempre aprendi isso. Muito melhor. R pelo excesso. R pelo excesso. A gente nunca vai deixar. É um periódico, né? Eu falo assim, às vezes a gente é até chata. Você vê, a gente manda. Sim. Ana, o periódico tá vencido, né? Por quê? Hoje eu atendi uma cliente que falou pra mim, faz 4 anos que eu tenho funcionário e nunca fiz um periódico. A minha contabilidade não falou que isso é preciso. Daí cabe, né? A gente tem que ter maturidade. Por quê? Porque eu sou uma empresa nova para ela. Será que eu tô falando a verdade? Paulo sempre diz, a gente quer ganhar dinheiro, mas de forma honesta. Exatamente. Né? A gente não quer tirar o dinheiro de ninguém. Então, assim, aí eu vou explicar para ela, senhora, é anual, né? O teu documento aqui tá dizendo que é anual. Então, a gente precisa seguir o que está no documento. Outras pessoas vêm pra gente e falam assim, meu documento contempla 10 exames, mas eu quero fazer só 3. Por causa do custo. Se está previsto 10, tem que cumprir os 10. E Ana, nós, Clinical Med, a gente não faz, tá? E eu perco bastante clientes por isso. Sim. Por quê? Eu vou te cobrar esses 3 exames e a hora que você for fiscalizada, você vai ganhar uma multa. E aí você vai lembrar que eu te falei que você tinha que fazer os 10 exames? Vai te cobrar, na realidade, por que você não insistiu? Por que você não falou? Eu não entendi. É bem assim, eu lembro que quando eu comecei a primeira empresa, que era de consultoria e treinamento, eu não tinha colaboradores. Então, era um cenário. Sim. Quando a gente teve colaborador, uma das primeiras coisas que a gente fez já foi fazer adequação, né? Quando eu comecei a indústria de uniformes, que a gente começou já com uma contratação, foi uma das primeiras coisas que eu fui atrás. E eu lembro, assim, que a minha mãe, que é minha sócia, ela perguntou assim, como é que funciona? Já tem que ver, né? Então, no começo, assim, eu falei, sim, mãe, já tem que ver. Porque nessa questão trabalhista, como, né, eu vinha da área e também pesquisava muito com relação a isso fica uma dica para você, empreendedora, o nosso estudo dentro do nosso negócio não tem que estar só na nossa atividade principal. Ele tem que estar sobre gestão empresarial. Ana, eu tenho que aprender como é que como é que aplica uma NR? Não, você precisa entender o papel da saúde ocupacional, da segurança do trabalho e como que ele impacta no seu negócio. Isso. Né? Ter uma compreensão básica da importância disso. E aí você vai buscar um profissional qualificado para exercer essa função. Justamente pensando nesses riscos, né? Aí eu lembro que logo eu já fui atrás do seguro de vida, de equipe e tudo mais. Tanto que depois, quando veio a CCT da minha categoria, que isso impacta também, né? Muitas demandas vêm da própria Convenção Coletiva de Trabalho. Depois de mais de 3 anos que eu já estava atuando na área, eles fizeram uma mudança na CCT e pela primeira vez vieram solicitando seguro de vida para os colaboradores. Mas por questões sindicais lá, eles queriam o seguro de acordo com o que eles desenharam, mesmo sendo pior do que eu já contratava. No final das contas, eu pago aquele que o sindicato trouxe e continuo pagando o anterior, porque o anterior é melhor. Pago 2 seguros. Justamente para trazer essa segurança, tanto para a minha empresa quanto para o meu colaborador. No momento que venha a ter algum problema de saúde, algo nesse sentido, ele tem um resguardo. Um amparo. Tem um amparo, exatamente. Então, quando eu estou à frente de um negócio, eu sempre falo, gente, se eu estou à frente de um negócio, eu sou responsável, e eu tenho um colaborador, eu sou responsável por aquela vida de forma integral, gente. Exatamente. Então, assim, cumprir uma NR não é burocracia, é zelar pelo bem-estar da sua equipe e da sua empresa, né? É dormir bem, né, Ana? Eu digo assim, você ter uma responsabilidade pela vida das pessoas, né? Porque é isso. Você é responsável pelaquela vida, né? Sim, desde que ela sai de casa até o teu negócio. Isso que eu ia falar, na hora que ela põe o pé pra fora do portão, ela já é responsabilidade sua. É sua responsabilidade. Então, eu trabalhei em grandes empresas aqui em Toledo e eu digo sempre, quando você vê, o colaborador perdeu uma mão, né? Eu tive uma vez, a funcionária perdeu 4 dedos, uma mulher de 30 anos. Aí você pensa, gente, como é que vai fazer a unha? Né? É uma mulher, é 30 anos, é super jovem. A empresa vai indenizar. O que é 50 mil reais, gente? Né? Então, assim, a gente sempre está do lado de lá. Então, a gente fazendo saúde ocupacional, a gente sempre vai cuidar do colaborador.
Aí a empresa, o que a gente cuida? Cuida do empresário, a gente precisa cuidar do empresário, porque é Sim. você que contrata o nosso serviço, você quer estar amparada, você quer estar orientada, você precisa estar orientada. Essa NR1 prevê também pro sócio da empresa. Não é? É. Eu acho que deveria começar a ter a avaliação também do sócio da empresa nessa NR. Porque... Nós avaliamos geral, Ana. Não, mas é verdade, porque assim, se a gente for... Porque assim, a gestão da empresa, a cultura da empresa, ela é reflexo dos seus líderes. É, exatamente. Né? E muitas vezes, querendo ou não, né, dentro da saúde ocupacional, o sócio, o proprietário da empresa, né, ele acaba ficando de fora, de certa forma, né? Se ele não tá no operacional junto ali, ele acaba ficando de fora de algumas regras, de algumas coisas. Mas nessa NR1, eu acho que vale a pena ter algo complementar. Quando a gente faz a avaliação da empresa, e o psicólogo que faz, tá? A gente, lá na nossa empresa, nós optamos pelo psicólogo fazer. Sim, que é um profissional capacitado, habilitado para isso, né? E eu fiz até um curso em Curitiba, agora fim de semana retrasado, e isso ficou bem claro. Até eu vim de lá bem feliz, porque eu falei para os meninos, nossa, empresas grandes lá em Curitiba, São José dos Pinhais, e nós estamos bem avançados em relação a eles. Ao entendimento. Porque eles estão trabalhando com técnicos e engenheiros fazendo essa coleta de dados. Então, eles estão meio perdidos, assim. Ah, o colaborador reclamou do programa de recompensa. O que é programa de recompensa? Entende? O psicólogo, não. Psicólogo organizacional, ele já está introduzido neste meio. Ele já sabe o que o colaborador está reclamando, se tem um fundo verdadeiro, se tem uma relação com o marido que está separando ou não, e ele precisa fazer essa separação no momento do levantamento de dados dele. Então, ele é preparado para isso. Então, ele faz lá e ele traz para o médico do trabalho, né? Porque a gente precisa, nós como serviço de medicina, a gente precisa olhar aquele relatório e dizer que lá na tua empresa, Ana, tu tá tendo lá na tua empresa excesso de trabalho naquele setor. Então, a gente precisa olhar para isso. E aí a gente vê muitas coisas, inclusive sobre a liderança, né? E até eu falava com o psicólogo, né? Ele falou, tem que falar. Eu falei, exatamente, as pessoas pagam para nos ouvir falar. A gente precisa falar. Falar onde que tá o ponto. E né? às vezes, Ana, é tão habitual, né? Eu digo por mim, né? Porque, eu também sou de uma empresa de consultoria, sou empresária e sou chefe, né? Então, às vezes, eu também dou um grito. Não fez isso ainda, né? Que é errado. NR1, isso é errado, é verdade. Porque a gente também falha. Falha, é o ser humano. Né? Às vezes a gente perde a paciência. E isso é normal, é natural do ser humano. Então eu falei para ele, a nossa avaliação vem para isso. Às vezes a gente vai falar, Ana, aqui, ó, você já percebeu que você tem um tom diferente com o colaborador? Essas coisinhas que a gente vai ajustar. Vai mexer em algumas feridas, alguns pontos cegos. Em algumas coisas que você nunca mexeu dentro da tua empresa. E muitas vezes, aquilo que eu falei, às vezes tá no teu ponto cego, né? Que a gente tem isso, né? Nós, enquanto seres humanos, né? Dentro da psicologia, eu lembro que a gente estudou isso na faculdade de administração, né? Na parte de parte organizacional. A gente acaba tendo esses pontos cegos, porque a nossa rotina faz com que isso aconteça, né? E Ana, assim, ó, é impressionante. Fazendo um geral e do que eu vi em Curitiba também, um canal de denúncia, por exemplo. Qual é o impacto disso em uma avaliação de NR1? As pessoas precisam ter um canal de denúncia. A empresa precisa implantar um canal de denúncia. Às vezes nem vai ter denúncia, mas o funcionário sente falta deste recurso. Principalmente em empresas de grande porte, né? Onde muitas vezes, assim... Você tem setores, você tem líderes, mas ele não consegue dar conta de trazer esse olhar de forma muito individual, né? Não. Ele tá ali focado na atividade operacional, nas demandas da empresa, né? Tá cumprindo as metas dele do setor e tudo mais. E não tem como ele parar, né? Oi, fulano, como é que foi seu dia? Né? Às vezes você tem ali 100 liderados com... E aí, assim, a gente fala outra coisa que impacta.
é o programa de recompensa. Daí a empresa fala para mim, mas eu tenho o vale alimentação, eu tenho o prêmio assiduidade, nós damos um presente no Natal, a gente faz uma festa no... Não é isso. O trabalhador, ele quer ser recompensado, ele quer ser visto. Uhum. Ontem eu, assistindo o Jornal Nacional, achei sensacional aquilo. Falei pro meu esposo, William Bonner vai se aposentar. Sim, a notícia hoje só tinha isso. Há 5 anos, ele, junto com a equipe dele, está se preparando para uma aposentadoria. 29 anos, né? De Jornal Nacional. 29 anos, é uma vida, né, Ana? Uma vida. É diferente de você chegar hoje, Ana, né, William, tô te demitindo. 29 anos, foi embora, foi pro ralo. Como fica a saúde mental desse colaborador? Não existe. Não existe. Né? Então, a empresa, ela precisa pensar em tudo isso. Em preparar o funcionário para se aposentar, preparar o funcionário para ser mãe, que a gente faz muitos programas de gestação dentro da empresa. Sim. Incentivar o funcionário a parar de fumar, né? Jogos. Buscar pela saúde. E eu vejo que isso é muito importante. Trazendo para o nosso universo do empreendedorismo feminino, eu até vou fazer uma crítica aqui. A gente tem muito discurso de sororidade, né? E eu vejo muito isso, né, dentro de grupos empresariais, assim por diante. Ter a sororidade, etc. Mas aí eu venho até dar a cutucada, sabe? E o questionamento. Como que anda a minha sororidade com a minha equipe? Sim. Né? Principalmente quem tem equipe mulheres. Porque isso que você falou sobre esse papel da mãe, isso para a mulher, isso muda muito esse contexto. E eu vejo que essa NR1, ela vai acabar impactando bastante com relação às mulheres, inclusive, né? Porque a mulher, ela traz uma sobrecarga muito maior, externa, né? Isso faz parte, isso, né, é uma questão cultural, a gente nem vai entrar em detalhes com relação a isso, discussão do porquê. Enfim, traz uma sobrecarga muito maior externa. Com relação aos filhos, quando tem filhos, né, com relação a pais, né, porque, né, sempre acaba mais a mulher tendo esse acompanhamento dos pais quando eles ficam com mais idade, né, casamento, relacionamentos, assim por diante. Então, assim, eu questiono, né? Então, você é mulher empresária que tem na sua equipe outras mulheres, como que está a sua sororidade com a sua equipe? Porque a sororidade entre mulheres, ela acontece em diferentes níveis. Não tá relacionado, né? Sim. Eu não posso deixar a hierarquia prevalecer sobre isso, porque isso vai impactar na saúde emocional dessa mulher. Então, assim, o que eu estou fazendo para apoiar e contribuir com aquela mulher? Porque é muito normal hoje a gente ter, né, outros modelos onde eu tenho mães solos, onde ela tem que lidar com a rotina do filho pequeno, tudo sozinha. E aí é questão de escola, é doença, é isso, e criança, né? Você não vai determinar, filho, ó, você só fica doente das 6 da tarde até as 6 da manhã, tá? Exatamente. Né? Criança é criança. Então, assim, eu percebo que talvez essa NR vá vir fazer com que a gente pense um pouco mais também com relação a isso, né? Sim. Que a empresa, ela vai precisar ter esse olhar mais humano, acolhedor, para que realmente o colaborador, quando ele esteja ali na empresa, ele consiga se concentrar, se dedicar à sua rotina, cumprir suas metas, ter uma melhor produtividade, porque a cabeça dele também tá tranquila com o externo, né? E assim, a gente fala, vem mais um item da norma para dificultar a nossa vida. Assim, eu acho bem legal, sabe, Ana, né? Eu sou empresária também, a primeira empresa que a gente fez a aplicação da NR foi nossa, e eu fiquei espantada com o resultado, tá? Uhum. Até porque assim, se fala, você tem que rever alguns pontos. Muitos. Nossa, eu estou errando aqui, eu preciso melhorar aqui. A gente passou por isso. Antes de levar para o nosso cliente, nós fizemos dentro da nossa casa. A gente... Não é casa de ferreiro espeto de pau, Não. né? Ali é casa de ferreiro espeto de ferro. Isso é de ferro. Então, nós aplicamos ali, fizemos, né? Olhamos para aquele ambiente e sim, a gente precisou remodelar algumas coisas que não estavam legais e a gente não enxergava, tá? Porque era rotina. E é isso que a gente quer levar para o empresário que é o nosso cliente, tá? Porque ele não precisa esperar chegar em maio, tá? Ele precisa se preparar agora, porque pode ser que dia 26 de maio já tenha multa para ele. Autuação, já tenha multa. E aí? Né? Eu vou pegar aquela avaliação cheia de coisa e vou enfiar no documento dele? Não, eu não posso fazer isso. Prevenção. Eu tenho que trazer todo um plano preventivo
para poder adequar, resolver todos os pontos que precisam ser resolvidos, para que lá em maio, quando começa a efetivação da lei, né, as coisas comecem a fluir. Mas eu acho que um ponto mais importante, sabe, Patrícia, é a gente olhar assim para o empresário gerar consciência de que essa adequação, essa mudança, não é só para cumprir lei. Porque, assim, com qualquer, né, a gente sempre tá conversando com empresárias aqui e ali, a gente também se conversa e fala assim, da dificuldade, como que o cenário mudou com relação a você ter gestão de equipes, né, dificuldade de contratação e assim por diante. Mas, se a gente parar para analisar, essa NR vem como um ponto de solução também para isso. Não vai ser a solução, mas vem como um canal de solução. Algo que vai nos ajudar a começar a solucionar, a diminuir um pouco essa dor do mercado hoje. Vai ser um atrativo, né? Eu digo assim, a empresa hoje que tem um programa, que tem uma atenção voltada para a saúde mental, a pessoa procura, né? Às vezes você escuta, Patrícia, eu não vou sair daqui porque tem refeitório, tem plano de saúde, que tudo isso abrange dentro da NR1, é conforto e qualidade. Até sobre isso, a Marta fez uma pergunta aqui pra gente lá no chat. Ela perguntou assim, ó, quando as empresas implantam, por exemplo, auriculoterapia, aromoterapia, isso pode ser documentado como parte das estratégias da NR1? Do plano de ação. E aí eu digo sempre para as empresas. Tem empresa que faz, não documenta nada. Precisa documentar. Tudo que você leva de benefício para o seu colaborador tem que estar documentado, registrado. Isso é um projeto. Eu vou fazer essa terapia dentro da minha empresa, é um projeto. Quem eu vou atingir, né? E depois eu vou ter que fazer uma estratificação disso. Quais benefícios trouxe, né? Até para mim ver se foi eficaz, mas tudo dentro, com fotos, com assinaturas, com participações, porque vai ficar dentro da NR1. Se um dia eu tiver algum problema, eu faço isso, faço aquilo. E a empresa busca, né, sempre estar trazendo soluções, etc. Dizem, né, futuramente, que as empresas vão ter uns certificados de qualidade de NR1. De saúde emocional. As empresas que têm os programas, que cumprem certinho. E é legal, né? Sim. E é até legal, porque até a Carol... Quer falar, Carol? Não? A Carol me mandou aqui, ela falou assim, Ana, nós estamos em Setembro Amarelo agora, né? E isso vai ser muito legal, porque eu vejo assim, que para alguns lugares o Setembro Amarelo, né? Só, oi, né? Lembra da saúde ocupacional? Estamos aqui, né? Chegamos. Lembra da saúde emocional, perdão? Eles falam, vamos fazer terapia, Vamos galera. fazer terapia. Aí, né? Acabou dia 30 de setembro. Opa, Outubro Rosa. Acabou 30 de outubro. Opa, Novembro Azul. Pronto, acabou. São coisas muito pontuais, né? Então, assim, nós estamos no Setembro Amarelo, que ele traz um alerta para nós, para que a gente lembre da saúde emocional. E principalmente, né, que esse Setembro Amarelo, essa NR1, ela vem fazer com que a gente viva eles os 12 meses, os 365 dias do ano, e não mais somente quando tem, né, a campanha, a gente precisa relembrar, alertar. É algo que vai ter que se fazer parte da cultura da empresa, né? Exatamente, porque nós até vemos que os índices em setembro aumentam, os índices de suicídio. Por quê? Porque tem muitas campanhas. E isso aflora nas pessoas. Isso é fato mesmo. Aumenta. Pode observar esse mês de setembro que os índices aumentam, aparecem os dados. É porque não é divulgado? Não, é porque agora se faz uma campanha e as pessoas dizem, os psicólogos, que quando você coloca, você não está sozinho. É ruim para a pessoa que realmente tem uma depressão fortíssima. Isso não é bom, não ajuda, né? Ela sabe que não ajuda ela. Então, nós precisamos fazer campanha o ano todo. Exatamente. Cuidar da saúde mental das pessoas o ano todo, né? Não só em setembro. Tem o janeiro branco. Então, assim, isso tem que estar dentro da cultura das empresas. E quando as empresas perceberem que aquele funcionário que tem a saúde mental legal, que ele está contente, que ele está feliz de estar ali, ele vai ser mais produtivo. Né, Ana? É tão legal quando você vai trabalhar todos os dias, você gosta de estar ali. Sabe qual que é o feedback mais legal que a tua equipe pode te dar? Ela te indicar colegas para trabalhar ali. Exatamente. Porque ela se sente bem e ela fala assim, olha, eu posso indicar uma pessoa para vir trabalhar aqui? E isso é um reflexo. Por isso que eu torno a falar assim,
a gente precisa mudar a nossa ótica sobre algumas questões. A NR1 vem trazer uma burocracia? Vem trazer algumas coisas que vão exigir muito mais do empresário? Sim, mas é um belo de investimento e uma ótima oportunidade para a gente mudar a fita, né, da reclamação. Sim. E olhar essa NR1 como uma estratégia de negócio, algo que vai beneficiar a empresa, vai beneficiar a equipe, só vai trazer bons resultados quando aplicado da forma correta. Porque eu percebo, assim, é muito nítido a reclamação com relação à questão, né, da dificuldade dos empresários, dos líderes, de fazer a gestão de equipe, de retenção de talentos, né? A gente percebe uma rotatividade muito grande. Então, opa, peraí. Será que um dos pontos não tá aqui? Exatamente. Né? E aí a gente até fica em alerta assim, né, Ana? Não é um assunto para hoje, mas é uma coisa que a gente precisa ficar em alerta. O FAP. O FAP é um imposto que a gente, empresário, paga sobre a nossa folha de pagamento, sobre o nosso volume de atividade. E ele existe, ele é fixo, então o grau de risco é calculado, é uma porcentagem da tua folha de pagamento. Que a gente paga para a Previdência Social. Nesse FAP, que até agora esse mês a gente sai o valor, que a gente vai pagar o ano que vem tudo que a Previdência acha que é do trabalho. E às vezes vem coisa com CAT, coisa sem CAT, que você tem que olhar, você empresário olhar e pedir para tirar o que não for do trabalho. Porque esse valor, dependendo do valor da folha, aumenta muito. Isso impacta para quem são empresas do lucro real. Isso. E lucro presumido. Exato. Quem é do Simples Nacional, isso já está meio que embutido sobre o imposto, né, unificado do Simples, que ele tem lá a parte da contribuição à Previdência, né? Exatamente. Então, as empresas que elas são do lucro real e do lucro presumido, tem que ficar atento com relação a isso. E aí, o que a gente pensa? O que vai acontecer o ano que vem? Tudo que for F é o CID-F, né? Ansiedade, depressão, tudo que for CID-F vai cair dentro da tua empresa. Deixa eu tirar uma dúvida. Uma pessoa que tiver uma crise de ansiedade, vai gerar uma CAT? Uma dúvida boa essa, né? Esses dias a pessoa fala, eu trouxe um atestado de F, é uma CAT? Não é uma CAT. Até a empresa me ligou porque ela queria fazer uma CAT. É verdade. Acidente de trabalho, se entra, né? Aí O que é CAT? O que é a CAT? A CAT é um comunicado de acidente de trabalho. Então, cortou, né, caiu, quebrou. Isso, torceu o pé dentro da empresa. Qualquer evento que você... E durante o percurso de casa para o trabalho também. Isso. E aí, é bem isso. A moça me ligou, falou que a funcionária teve uma crise de ansiedade. Patrícia, tem que abrir a CAT? Não, gente, nós não abrimos a CAT. Se a contabilidade falar tem que abrir, não. Sim. Vou ver com a minha consultoria de saúde e segurança do trabalho. Por quê? Nós vamos fazer aquela triagem para saber de onde veio essa crise de ansiedade, né? Desde quando que está, o que causou, o que não causou, para a gente saber se realmente é do trabalho. Tá? Às vezes a pessoa entra, gente, com uma semana tem uma crise de ansiedade. É do trabalho? Não, nem sempre. Uma semana não tem nem como. A raiz não vem do trabalho, não instaurou ali. Não é do trabalho. Ela pode estar ali, um ambiente novo, diferente. Pode ter um gatilho. Exatamente. Mas ela já tem um problema por trás disso. E quando ela está ali, acionou um gatilho nela. Mas é do trabalho? Não. Ela acabou de entrar na empresa. Não foi fator gerador o ambiente de trabalho. Exatamente. Né? Então, eu não vou abrir uma CAT. E com a NR1, a gente não vai sair abrindo CAT. Então, isso tudo precisa ser bem estudado. Por isso que a tua empresa precisa estar preparada com o levantamento de risco em dia da NR1, né? Fazer o levantamento de risco. Que aí, quando tiver, eu vou olhar. Opa, lá naquele setor, eu não tenho essa predisposição. Eu não tenho esse fator de risco lá. Isso é novo para mim, né? Então, é por isso que nós fazemos o levantamento, fazemos o plano de ação para você ter uma segurança e não ficar assim sempre apreensivo, né? Sim. Ô, Paty, e pra gente falar assim, para trazer um situacional assim pra empreendedora que tá nos vendo, de um exemplo assim, de uma empresa que não teve atenção com a sua saúde ocupacional e barra segurança do trabalho, e isso gerou um prejuízo para ela. Porque muitas vezes a gente fica naquela assim, mas isso não vai acontecer comigo. Ana, e é assim,
qualquer ação trabalhista hoje e que se mova, tá? Sempre respinga na saúde ocupacional, né? Por quê? Principalmente essas que vão vir de NR1. O juiz quer o quê? O prontuário clínico da Entendi. pessoa. Você não tem prontuário, né? Então, como é que eu vou provar que você tem alguma coisa? Perdi. Não tenho exame médico, não tenho nada. Não tem como eu provar. E às vezes é bem isso que acontece. O cliente nosso vira nosso cliente, vem de outra empresa que não fazia e entrou uma ação trabalhista, um retorno ao trabalho, que a gente diz, gente, o teu funcionário se afastou por mais de 30 dias. Ele é obrigado a fazer um exame de retorno ao trabalho. Tá na norma. Ah, Patrícia, mas quando eu vi, ele já estava aqui dentro trabalhando e eu não fiz. Hoje a gente envia essa informação para o E-Social. O funcionário saiu do consultório médico, o envio é automático. A hora que o médico finalizou a consulta dele, sobe para o cruzamento de informações é muito rápido. Para a plataforma do governo. E aí a gente fala assim, mas o governo não vai saber que ele voltou. Ele não bate o ponto? Não tem folha, então não faz a folha de pagamento, né? A não ser que ele seja frio. Mas se ele faz a folha de pagamento, ele vai saber. Vai, no momento que gerar a folha, ele vai saber. É a mesma coisa. Manda o funcionário fazer o exame no dia de folga. Gente, tá lá na norma. Exame médico ocupacional é durante a jornada de trabalho. Isso eu não sabia. É durante a jornada. Sempre durante a jornada. Sempre. É folga, banco de horas. Não eu sempre fiz durante a jornada. Isso. Né? Salvo o admissional, que a pessoa tá entrando. Salvo o admissional. E o demissional. Mas os periódicos sempre foram dentro do horário. Período. E o demissional, né? Se ele não estiver cumprindo os 30, saiu, beleza. Mas todos os outros é durante a jornada de trabalho. E aí a pessoa fala pra mim assim, Paty, mas eu vou mandar lá no dia da folga da pessoa. Não pode. Por quê? Porque a hora que eu subir esse exame, vai relacionar com o cartão ponto dele, vai te gerar uma multa, né? Então, eu preciso, Ana, eu sempre digo para as meninas que trabalham comigo, tem que estar antenadas. Porque o empresário, ele quer otimizar tempo, ele quer fazer rápido. É melhor, eu só tenho um açougueiro no setor, por exemplo, um funcionário. Eu não vou tirar ele para fazer exame. Então, eu vou esperar ele folgar. Tem que se planejar. É benéfico para você? Né? Não, não é. Daí a gente entra lá na pauta da nossa entrevista. Mas uma ação trabalhista é muito mais caro. Sim. É melhor eu perder 2 horas, né? 2 horas, 1 hora o que seja para fazer o exame, do que eu ter uma recorrência trabalhista de algo que poderia ter sido prevenido. Ana, mas uma multa do E-Social que ainda não está vindo, mas que de saúde e segurança que vai até 100 mil reais. Não, e fale uma empresa. Dependendo do porte da empresa, isso daí decreta a falência da empresa. Esse ato de você mandar o funcionário no dia da folga é passível de uma multa do E-Social. Voltar o funcionário ao trabalho sem o exame médico, porque vai ver cartão ponto, não vai ver exame. Cadê o exame? É um ato infracional. Teve uma infração. O ponto é o seguinte, gente. Questão trabalhista, não existe jeitinho brasileiro. No setor trabalhista não se tem jeitinho. Tudo tem que ser adequado. E não importa o porte da empresa. Eu acho assim, se tem um funcionário, já vai se adequando. Já se adequa, já traz isso na cultura, na sua rotina. Porque na hora que você crescer, tiver 2, 3 funcionários, já faz parte da rotina. Tá tudo certinho, tá tudo adequado. Porque às vezes você não sabe como que isso vai ser um impacto lá na frente, né? Igual você falou da multa. Gente, 100 mil reais de multa para uma microempresa, isso é fechar as portas. Fecha, né? Porque como vai pagar? E aí assim a gente fala, né? Saúde ocupacional é um investimento ou é uma conta que você vai ter aleatória? É um investimento. É um investimento. Sempre. E aí a gente recebe muitos clientes que não têm os programas, tá? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu não vou fazer o programa, que é caro, mas eu vou fazer o exame, né? Porque o exame já vai me ajudar. Em partes, tá? Né? Porque você tá... Tô colocando um band-aid numa ferida que tinha que fazer um curativo completo. Vai te ajudar? Vai. Se você tiver uma ação, assim, vai tá faltando documento. A manpa ali, né? Aí a pessoa tem ruído, mas eu não quero fazer audiometria. Eu até falo, não compensa nem fazer o exame. Por quê? Se a pessoa entrar na justiça, o que ela vai requerer? Uma perda auditiva. Sim.
um problema que pode agravar a saúde dela. Então, só a consulta não vai ser o suficiente, porque o médico, gente, sem os exames... Não tem como ele parabenizar, fazer uma anamnese completa daquela pessoa. Não, né? não tem, a não ser que seja uma vendedora, né, uma secretária, que aí é um serviço que não tem riscos, né, físicos que agridem a saúde desse trabalhador. Exatamente. Químicos, mas se tiver riscos que agridem a saúde, precisa fazer os complementares. Gente, vocês viram, né? O assunto... Fizemos uma salada. Daqui a pouco a Carol já tá dando uma piscadinha pra mim. Mas ela ela falou que eu tô me comportando bem, ela vai me dar mais uma colher de chá. Pode continuar. Porque assim, o assunto é muito denso, Patrícia, é muito complexo. E eu gosto da gente trazer essa ótica de que a saúde ocupacional e segurança do trabalho não é uma burocracia à toa. É algo que beneficia a empresa. Então, assim, quando bem usada, quando bem aplicada, vira uma estratégia. Estratégia de negócio, de redução de custos, de retenção de talentos. Isso. Sabe? De você ter uma equipe muito mais produtiva, né? Porque o teu colaborador, ele está melhor, né? Tanto da saúde física, quanto, né? Agora com a questão da NR1 mental. Então, assim, é algo que, para os dias atuais, a gente precisa tirar essas crenças, né, das burocracias. Que empresa tem um monte de burocracia. Sim, né, a partir do momento que você é responsável por um CNPJ, você tem N regras a serem seguidas, né? Você tem uma legislação muito complexa. Você tem a trabalhista, você tem a tributária, você é bombardeado de todos os lados, assim. Por isso que a gente precisa de bons profissionais para dar esse amparo. Mas eu, enquanto empresário, eu preciso buscar informação, né? E me atentar aos pontos de atenção para que a gente consiga fazer um bom planejamento. Então, por exemplo, né? Vou dar o exemplo. Lá na minha empresa, né? A gente tem já uma equipe grandinha. Se não me engano, tá em 8, 9 pessoas na equipe. Então, assim, eu já tenho que sentar, né? Que nem com a Patrícia, e fazer um planejamento. Né? A gente já vem fazendo esse estudo não só com a questão da saúde ocupacional, mas também com o direito trabalhista, justamente porque um ampara o outro para trazer algo que vá beneficiar e vá trazer bons resultados. Sim. Porque, de fato, a NR1 ela vai abrir muitas brechas para ações trabalhistas, né? Então, assim, eu não tenho que olhar ela como só... eu preciso entrar na lei porque senão eu vou me dar mal. Não, não é isso. Eu preciso me adequar porque isso pode ser uma oportunidade de fazer a minha empresa fluir melhor e automaticamente, tendo uma prevenção adequada, eu elimino os riscos financeiros e físicos, né? Isso. E eu falo assim, o empregado, o trabalhador, ele tem acesso à informação, né, gente? Que nem você falou, o chat GPT. Hoje em dia, ele sabe mais que a gente até, sabe, que é profissional da área. Não, eu digo assim, o funcionário, ele sabe. Ele sabe onde começa o direito dele, aonde termina. O que entra na NR1, ele sabe. E o empresário, às vezes, não sei. E o empresário... Gente, se você é empresário e tem colaborador, vou dar um puxão de orelha em você, mulher empreendedora. Sim. Se você tem colaboradores e você não está se atentando à NR1, por favor, vamos estudar, vamos agendar uma consultoria com a Patrícia lá na Clínica Médica. Vai lá tomar um café. Vamos, venham. Né? Porque, assim, é extremamente, né? Procure sua clínica, né, de saúde ocupacional e segurança do trabalho. Fala assim, pessoal, eu preciso tomar um café com vocês e preciso entender isso daqui. Porque assim, é algo que vai me beneficiar enquanto empresa. Vai beneficiar, vai melhorar o ambiente de trabalho. Até muitos tratam, é uma pesquisa de clima. Praticamente, tá? Sim. Ela é uma pesquisa de clima trabalhada e voltada para a norma. Porque dali a gente tira planos de ações, a pesquisa de clima o empresário faz e deixa lá, guardadinha. A avaliação da NR1, não, ele vai ter que resolver aqueles problemas. Vai vir ações, né? Vai vir ações. Não tem como deixar guardadinho na gaveta. Vai gerar um que a gente fala dentro da administração, 5W, 2H. Vai gerar um plano de ação, o que fazer, como fazer, de que forma, vai ter custo, como aplicar, como medir, qual que é o resultado esperado. Exatamente. Então vai exigir essa postura do líder, né? E aí, assim, a gente faz isso e a gente sugere o plano de ação, tá? Então, a nossa equipe, o nosso time sugere o plano de ação. Ana, vamos trabalhar isso dentro da tua empresa. Então, temos mais de 100 programas que a gente pode estar trabalhando para N fatores da NR1, para que você resolva o teu problema.
Então, assim, é bem legal, a gente já está em andamento em 2 empresas aqui que a gente está fazendo esse pós, que é a solução, é a aplicação, é o treinamento. Validando o método, né? Validando o método. Porque, assim, eu vejo até que o Ministério do Trabalho recuou, por quê? Porque eles não têm uma metodologia. Como é que eu vou multar a empresa, notificar, exatamente, etc. como que eu vou cobrar, como que vai ser levantado, né? Então, a gente criou uma metodologia, né? A gente se baseou em formulários, em dados, como fazer na norma, e a gente desenvolveu. O Eduardo, que é o nosso psicólogo, desenvolveu junto com o Paulo e Gleison essa metodologia. A gente aplica e a gente trabalha, e tá bem legal, assim, como eu te falei, a gente foi a Curitiba, nós estamos bem evoluídos em relação a outras grandes empresas que tá ainda, não sei como que eu vou fazer, tão perdido. Porque eu vejo assim, é uma documentação errada, você gera prova contra si. Exatamente. Né? Então, assim, é algo... É muito sério. É muito sério, é algo que tem que ser levado ao pé da letra. Então, se vier uma solução, por exemplo, precisa implantar pesquisa de clima, precisa implantar avaliação, precisa implantar uma metodologia de desenvolvimento comportamental, implante, leve a sério. Porque a gente percebe que, querendo ou não, a saúde emocional, né? Vamos olhar agora de uma forma mais ampla sobre isso, é algo que vem acometendo as pessoas. Depois da Covid, né? Então, assim, enquanto empresa, a gente tem que lembrar assim, quando eu monto uma empresa, eu decido ter uma empresa, é um CNPJ e 4 paredes. O que torna aquilo um negócio, algo vivo, são as pessoas que estão ali dentro. Sim. Colaboradores, fornecedores, os líderes, clientes, todos os parceiros envolvidos. Então, a saúde emocional de todo mundo impacta nos resultados do meu negócio. Então, até a saúde emocional do meu vizinho ali, do lado, né? Meu empresário local. Então, é muito bom porque ela faz com que a gente reflita como que tá o andamento de tudo isso, como que eu tô olhando para isso. Eu acho que durante a pandemia trouxe-se muito a cultura do individualismo e isso acabou ficando um pouco internalizado nas pessoas, pelo senso do isolamento, né? E tudo mais. Então, a gente precisa quebrar um pouco isso, né? Porque a saúde emocional, o coletivo ajuda a curar ela, né? Exatamente. E assim, Ana, eu digo, quando a gente diz que tem um serviço diferente, é isso. Se eu vejo que o teu colaborador, ele está passando por um momento difícil que às vezes você, empresário, não viu dentro da tua empresa. Não vê, exatamente. Porque você está na tua rotina e ele também não quer incomodar, ele tem medo de perder o emprego. Então, o meu papel lá dentro da clínica, eu vou entrar em contato com você e falar, Ana, eu quero que você olhe para Maria, dê uma atenção para Maria, chame a Maria para conversar. Então, a gente faz isso com todos os nossos clientes hoje, tá? Assim, os médicos que estão lá, eles são selecionados, eles são diferenciados. Então, eu sempre converso com eles, e esses dias o rapaz falou, a consulta demora demais. Eu falei para ele, aqui, assim, amigo, é uma empresa que tem outra filial fora de Toledo. Lá, na cidade de tal, é 5 minutos. Cara, eu falei, aqui não vai ser. Porque nós pedimos para o nosso médico fazer uma consulta bem feita. Fazer uma boa anamnese. Uma boa anamnese. Então, a nossa consulta não é menos que 15 minutos. Eu não consigo. Eu quero que o médico me entregue um prontuário bem elaborado, bem escrito, para que quando o empresário precisa usar isso, ele vai ter. Ele vai me pedir e eu vou conseguir fornecer, né? Então, aquela consulta que o paciente nem senta não é na nossa clínica, tá? Então, lá o funcionário... mas é só a consulta, ele demora 40 minutos. Vai demorar 40 minutos. Por quê? Porque vai passar pela... Eu falo assim, a gente faz uma anamnese ali na frente com a secretária. Passa pela pré-consulta, revalida tudo aquilo ali com a enfermeira. Né? Uma querida, beijo pra você, meu amor. A Silvana. Uhum. Aí a gente passa com o médico, que revalida de novo. E aí você fala, mas 3 locais, gente, em um deles a pessoa cai, tá? Em um é uma contradição, né? Em uma pessoa se contradiz. Então, é importante fazer, sim, porque a gente consegue daí deixar um trabalho bem legal. Bem para o empresário. Uma prevenção completa, né? Isso. Ô, Patrícia, se você fosse assim, elencar assim,
para uma empresa que, né, falando para as nossas empresárias, né, seja MEI, se tem um funcionário ou mais, quais são o que ela precisa fazer hoje para ela olhar para a saúde ocupacional dela, segurança do trabalho, e fazer um levantamento assim, olha, a minha saúde ocupacional tá boa, ou tem pontos de melhorias? O que ela precisa olhar? Quais são, assim, como se fosse um checklist? Olha, se atente a isso, para que você possa estar bem amparado, né, enquanto empresa e a equipe também. Então, assim, primeira coisa é a documentação. Tem que ter o PGR, o PCMSO. Ah, mas eu não tenho risco, como a gente falou lá no início. Mas eu tenho que ter um profissional que me diga que eu não tenho risco. Para mim também estar amparado. Exatamente. Né? Porque aí, quando não tem risco, a contabilidade tem que emitir um certificado lá na plataforma do governo, dizendo que não tem risco. Mas para isso eu preciso ter a visita de um profissional de segurança, né? Para me dizer isso. Então, se tem risco, tem que fazer o PGR, o PCMSO, os exames médicos, né? O que me atentar? A assiduidade da pessoa, tá? Os atestados. Eu digo sempre, a pessoa que pega muita declaração de comparecimento é um indício para você. Ela tem um problema, tá? E às vezes a pessoa não tem um problema de saúde, Ana. Às vezes a pessoa vai lá no posto porque ela quer. Mata a avó todo ano. Entende? Isso tem que te chamar a atenção. Isso não tá legal. Ah, mas o funcionário ele tem que ser certinho, vir todos os dias. O funcionário que tá bem, ele vem. O contrato de trabalho ele vem todos os dias, ele vem animado, ele vem alegre, né? E eu te falo, a gente atende 600 empresas e anda por essas empresas sempre. E quando o funcionário tá na nossa clínica, às vezes a gente reconhece, a pessoa não tá bem. Não tá animado, não dá aquele bom dia animado. Você mesmo falou, a nossa enfermeira é animada, né? Então, assim, não tem gente brava lá. A gente acolhe as pessoas. E isso você tem que perceber dentro da tua empresa, né? Você chega todo dia, a pessoa tá com a cara amarrada, né? Ah, é meu jeito. Tem, gente, não tem meu jeito. Então, isso é um indício. A saúde mental da sua empresa tá boa, né? A saúde ocupacional dela está bem, você está monitorando, né? Nós temos de praxe fazer exames anuais, né? Tem empresas de grau de risco que a norma diz que pode ser bienal, mas nós fazemos anual. Eu acho prudente. E com a NR1, talvez um ano até demais, sabia? Porque a questão da saúde emocional, eu acho que é algo que ela vai requerer talvez um tempo menor ali de acompanhamento, né? Sim, a gente até pensa sobre isso. Alguns cargos ter uma avaliação semestral, psicossocial também. Líderes, né? Supervisores. Tem uma sobrecarga maior de responsabilidade. Exatamente. Às vezes a pessoa não está preparado para assumir aquela função, né? Ana, eu falo sempre. Lá na minha empresa, dá inapto no admissional? Dá. É normal, gente, é por isso que a gente faz exame médico, para avaliar se a pessoa tem capacidade ou não para aquela atividade. Mas ela pode ser remanejada para outra atividade? Ela pode, mas para aquela em específico, ela não tem uma saúde. E às vezes é uma saúde mental, a pessoa tem ansiedade, vai trabalhar com dinheiro. Ela vai conseguir? Ela vai desenvolver? Né? Então a gente precisa avaliar tudo isso. Às vezes vai, às vezes a pessoa faz um tratamento e toma o medicamento certinho e tá tudo bem, tá? Ela vai conseguir. Só que a gente precisa ter essas informações. Deixa eu dar uma brechinha aqui. Nós temos um monte de gente aqui, hein, no nosso chat. A Márcia Oliveira mandou um recadinho pra você, que ela disse que tem muito orgulho de você. Sensacional. O pessoal tá comentando super bem do nosso cliente, a Márcia. De nós duas. De nós duas. Márcia, um abraço, um beijo. De nós duas. E, nossa, muitos feedbacks muito legais, porque, assim, é um assunto que gera muita dúvida e é muito importante porque impacta muito na saúde da empresa. Então, já fica até recadinho pra você que tá nos assistindo aí, deixa um joinha, curte o nosso episódio aí, justamente para que essa informação ela vá para mais mulheres empreendedoras e empreendedores também, porque esse é o papel do podcast, tá, gente? É ser uma rede de apoio para você que empreende, gerar essa informação de qualidade. E olha a aula, gente, a aula que a gente ganhou aqui hoje. E assim, ó, Paty, eu vou lá na Clinical Med, você vai me cobrar para conversar comigo? Jamais, gente. Nós vamos conversar, nós vamos explicar.
Talvez nós vamos até visitar a tua empresa e não vamos fechar o negócio, né, Ana? E não vamos fechar o negócio. Às vezes não vamos. Não. Mas nós vamos fazer esse serviço, né? E eu digo assim, eu acho que é missão, sabe? É da gente. Eu gosto do que eu faço. Eu digo, quem trabalha nessa área tem que gostar de gente, É o que né? você tava me perguntando, né? Ana, de onde que veio? De onde veio, né? De onde que veio a ideia do podcast? Eu falei, então, Patrícia, veio do incômodo. Veio do incômodo, porque é aquilo que eu falei, a gente tá tão atrelado à nossa rotina que a gente não consegue abraçar todas as informações, olhar para tudo dentro da nossa empresa. Principalmente quem é pequeno. Sim. E eu tenho esse olhar muito forte para quem é pequeno, para quem tá começando e principalmente para as mulheres. Porque o cenário do empreendedorismo feminino, ele tem as suas diferenças, né? E a gente percebe, assim, que é muito por necessidade, veio a demanda, preciso colocar a comida na mesa, preciso resolver demandas da minha rotina familiar, e a mulher vai lá e empreende, através de um talento dela e tudo mais. E não dá tempo de você buscar todas as informações. Sim. E às vezes é que nem você falou, ela tá fazendo tudo certo, mas não tá documentado. Não tá E documentado. perante o juiz, perante a lei, aquilo que não tá no papel não é válido. Não. Entende? É bem isso. Então, assim, então isso precisa ser dito, precisa ser, né, olhado com carinho, né? Trazer essa indagação para quem empreende, de tirar esses momentos, né? Então, por isso do podcast, pelo menos uma vez na semana agora, né? Uma horinha, de buscar um pouco mais de informação para fortalecer o seu negócio, né? Porque a gente quer que a empresa perdure, não importa o tamanho da empresa, Não. né? Que ela perdure, que ela tenha boa saúde, não só a saúde financeira, mas também a saúde agora, né? Emocional muito bem, né? Resolvida. Estruturada. Exatamente, porque isso impacta em você, líder, empresário, né? O bom resultado da tua empresa vai impactar na tua saúde emocional. A gente sabe disso muito bem na pele, né? Na Sim. pele. O meu marido tá aqui nos bastidores, ele tá de prova das noites que eu demoro pra dormir, fico pensando. Ele olha pra mim e fala assim, amor, o que foi? Daí eu falo, tô preocupada. Dele, com o quê? Daí eu falo, com isso, né? Então, assim, a gente sabe, porque aquilo que a gente falou em um dado momento, né? Quando você é empresário e você tem equipe, você é responsável por aquelas vidas. Exatamente. Né? Então a gente precisa gerar essa consciência, né? E a gente tem uma ferramenta ótima para isso, que é a saúde ocupacional, né? Exatamente, a saúde ocupacional. Que precisa, e eu digo, né? Hoje eu até falando lá com o nosso professor, eu falei para ele, a saúde ocupacional, gente, ela é o nascer da empresa. A empresa, ela não pode nascer do caos. Não, ela, né? ela já tem que sair desordem. da contabilidade já com a orientação que ela precisa fazer. Até porque tem algumas atividades, a gente entra até em questões legais, que sem isso nem sequer dá para começar também. Não. Né? Então, assim, aí as pessoas pensam, eu vou começar, eu vou ter caixa, e daqui a um ano eu faço. Um ano é muito tempo. Um ano é janela de risco. Você sempre tem que olhar assim, ambiente trabalhista, questões trabalhistas, cada dia que eu deixo algo pendente, é uma janela de risco que eu tô criando, né? Exatamente. Precisa fazer, né? E, Patrícia, se você pudesse, assim, eu sempre peço para as minhas convidadas trazerem aquela dica de ouro, assim, mas assim que talvez se você tivesse recebido lá no começo, não tivesse penado tanto em algumas coisas. Porque eu falo assim, não é porque eu já pisei em muitas pedras que eu vou deixar você pisar, né? Aí vem a questão da sororidade feminina, né? De você estender a mão, de você ajudar quem tá ali do teu lado, para que ela não precise sangrar da mesma forma que você sangrou. Sim. Né, na tua jornada empreendedora. Mas trazendo nessa luz com relação à saúde ocupacional e segurança do trabalho, se você pudesse dar uma dica de ouro, assim, né, para as empreendedoras que estão nos assistindo agora, qual que é a dica que você deixa para elas, assim, que você percebe que vai fazer a diferença no negócio delas? Sim, Ana, quando você faz esses documentos, é olhar para eles, né? A gente brinca. Antigamente esses documentos eram entregues físicos e ia para dentro da gaveta. Hoje esses documentos é enviado por e-mail e fica na caixa de e-mail. Leia. Ou no Drive. Gente, olhem lá. Tá na nuvem hoje em dia, né? Vocês são responsáveis legais pela empresa, né? E às vezes aquele profissional que fez o documento te incumbiu uma responsabilidade que você nem imagina. Sim. Que você tem que cumprir em um ano e você não tá nem sabendo. E quando vinha a fiscalização, você não sabia. Tá ali, ó, no documento e você assinou. Porque você assina como ciente, né?
Então, assim, pegue esse documento quando você receber e olhe ele. Patrícia, mas eu sou leiga, eu não sei olhar. E até nós fazemos a apresentação do documento, né? Mas muitas empresas não fazem. Mas pede para a tua consultoria. Falei, eu quero que você me apresente o meu documento. Eu quero ver o plano de ação, o que ficou de ação para mim fazer. O que eu tenho que comprar de EPI realmente, né? O que precisa ser usado dentro da minha empresa. É aquilo que você falou. Antes de ser empresário, eu preciso ter noção de algo. Não adianta, gente, eu só vou nascer, amanhã eu vou amanhecer empresária. Não. Eu preciso entender de financeiro um pouquinho, né? Eu preciso saber de onde vem a nota fiscal. Eu preciso saber da onde está tirando aquele exame. Por que eu tenho que comprar o EPI Concha e não o de inserção, que é mais barato, né? E aí eu vou lá e compro o de inserção. E no meu documento tá dizendo que é o Concha. E o dia que o fiscal vir, vai lá, hein? Não é esse EPI. Né? Uma coisa básica que eu vejo muito e via nas empresas. Você dá um protetor de inserção de Concha e o funcionário vai lá e compra. Ele compra com o dinheiro dele. E aí o empresário fala, ainda bem, né? Pelo menos ele tá comprando. Eu tô economizando. Gente, o passivo desse tamanho, né? Tá comprando uma coisa que não tá no teu documento. Adequada, não protege. Não protege, não tá no teu documento. E tá gastando o dinheiro dele ainda, investindo com o EPI que tá na norma que diz que é responsabilidade do empregador fornecer. Então, assim, a dica de ouro, pegue esses documentos, confira todos, peça apresentação, né, da empresa que faz a tua assessoria. Fala, eu quero que você me apresente, entender. Exato. Não tenha vergonha de falar, olha, eu não entendo nada disso aqui. Me explica. Exatamente. Né? Você não vai sair dali sendo o engenheiro de segurança do trabalho. Não. Mas você vai saber o que você tem que fornecer para o teu funcionário, como você tem que preencher a ficha de EPI, porque nesses documentos vem. Tem as documentações. Não pode ter rasura, então ali essa pessoa, esse consultor já vai te dizer isso. E às vezes, Ana, isso é uma informação tão básica que a gente não fala, mas que você, empresário, acha que passar um corretivo tudo bem na ficha de EPI. Mas a hora que chegar lá, o juiz vai falar, não, nem... Igual cartão ponto, né? Quando é manual, vou lá passar o corretivo no cartão ponto. Exatamente. Não é? Você acha que é um documento? Mas esse é documento oficial. Eu vou passar um corretivo. Por quê? Porque às vezes você não tem você não recebeu aquela orientação. Né? É para ficar com medo da segurança, da saúde e segurança do trabalho? Não, jamais, é parceiro. Parceria. Faz parte da estratégia da empresa. Exatamente, né? Nós somos parceiros. E eu digo assim, a gente vai caminhar junto com vocês, a gente vai orientar, monitorar, mostrar e fazer com que o funcionário goste de estar ali. Exatamente. Então fica aí a dica, gente. Então, se tem dúvida na saúde ocupacional, marca um horário com o seu contador, que muitas vezes os escritórios são pontes também. Sim. Né? Se não tem acesso à clínica ainda, conversa primeiro então com o seu contador, se é uma pessoa de confiança sua, troca uma ideia com ele. A gente, né, recebeu semana passada aqui a Aline, ela, né, a gente falou especificamente sobre o MEI, mas a gente vê a importância do contador nisso, de ser um parceiro. Ajuda muito ter, né, esse alinhamento de diálogo, de discurso, porque as documentações, elas se complementam. Então, né, marca um café com o seu contador, marca um café com a clínica que te assessora, né? Exatamente. Se não tiver nenhuma clínica te assessorando, procura a Patrícia. Paty, qual que é a rede social? É o Clinical Med. Clinical Med, né? Isso. Tem no Instagram, Facebook. Isso aí, né? Então, assim, mas não fique sem a informação, gente. Por favor, né? Não gerem riscos para a sua empresa. Não. Lembra que a saúde ocupacional é um investimento para o seu negócio. E nós estamos já nos encaminhando aqui para o final. Já passou rápido. Deixa eu te falar que a gente tá 1h15. Meu Deus, E se deixar, vem mais assunto, né? Vem muito. Porque a gente começa a estudar os casos, já que aconteceram, como poderia ter sido prevenido. Então, assim, buscar informação é extremamente importante, né, Patrícia? Exatamente. Então, antes da gente encerrar, Paty, muito obrigada por ter aceitado o convite. Nossa, fiquei muito feliz. Eu adorei. Eu falo que só, né? Não, isso é ótimo. E é um assunto que rende, porque tem muita demanda, tem muita dúvida nesse setor, né? Então, assim, eu acho que isso é extremamente importante, né? A gente trazer esses momentos de educação, de informação para ser apoio.
né? Então seja muito bem-vinda. O podcast está de portas abertas. Com certeza, quando começar a surgir demandas e dúvidas, a gente vai chamar a Patrícia de novo, que vocês viram, né? Foi uma aula e eu falo fenomenal. Assim, a gente fala... A mulher tá à frente de vários negócios dos maridos, né? Eu vejo, a gente geralmente ela tá no administrativo, né? Eu tenho clientes que a mulher é que faz, Patrícia. Deixa com a minha esposa. Deixa com a minha esposa. Então a mulher é um direcionador, às vezes é muito mais do que o homem, né? E o homem é braçal. E a mulher tem uma vantagem, né? A mulher, ela tem já por natureza essa questão da acolhida, o sexto sentido que ela percebe com muito mais facilidade a questão emocional. Então, olha, isso já é até um ponto para nós que vai nos auxiliar, né, na aplicação da NR1. Isso, exatamente. E antes de encerrar o nosso episódio, quero deixar aqui meu agradecimento à Gazeta de Toledo, que é a nossa super parceira que nos ajuda a realizar, né, esse momento. Então não se esqueçam de se inscrever no canal da Gazeta de Toledo, do Salto também, tá? Na Gazeta de Toledo, clica no sininho para que vocês possam receber as notificações de quando nossos episódios vão ao ar, assim como toda a programação, tá, do canal. Tem muito conteúdo bom, rico ali pra gente poder ser informação base para nós no nosso dia a dia. E também agradecer a Lilibet Uniformes, que é a empresa apoiadora aí desse projeto. Porque é assim que começa, né? A gente passa por alguns desafios e aí a gente consegue trazer, né, algo que possa ser apoio de verdade para essas mulheres que estão passando pelas mesmas dores que a gente, né? Que a gente sente, né, Paty? Muitas. Sim, é diferente, né? Eu digo, quando era CLT, é diferente de você ser empresária, né? Muito. É muita preocupação. É muita preocupação, né? Eu fui CLT por 10 anos. 10 anos, oficialmente. E eu sempre falo, né? Aquele problema, você resolvia até onde ia a sua responsabilidade. Exatamente. Passou dali, né? É o próximo que resolve, né? Geralmente o proprietário da empresa. Quando você é responsável pelo CNPJ, né, são todas as decisões suas, né? Não tem. Não tem, né? Desde uma lapiseira que você vai comprar para o seu administrativo, até decidir como que você vai tratar a saúde ocupacional da sua empresa. Exatamente. Né? Então fica essa dica, essa atenção. E ter uma empresa saudável é uma opção e só depende de você. Exatamente. Né? Não depende do teu funcionário, depende de você, empresário. Depende da cultura que você quer implantar na sua empresa. Exatamente, né? Isso. Paty, mais uma vez, obrigada. Um abraço. Obrigada pelo da convite. Clinical Med. Paulo. Eu sempre erro o nome do Gleison. O Gleison. Eu sempre erro. Paulo, esse podcast é só de menina. Tá. Mas no momento a gente fala, às vezes, sobre a sociedade ali, a gente... Vou te chamar para tomar um café ainda, tá, Paulo? Paty, mais uma vez, obrigada de coração. Pelo convite, tá? Portas abertas Quando aqui. Quando precisar, estamos à disposição. É sempre um prazer falar de saúde e segurança do trabalho. E fundamental. E eu vou dar um spoiler, tá, gente? Que o episódio da semana que vem já tá sendo preparado com muito carinho. A gente vai receber a Eliane Gavassi e vai falar sobre comunicação assertiva, que vai casar muito com o assunto de hoje. Porque impacta bastante na saúde emocional ali da empresa. Comunicação é tudo. Tchau, gente. Até semana que vem.